todo mundo começou a ter opinião, todo mundo começou a aparecer e todo mundo, de forma desgringolada, começou a gerar conteúdo e produzir conteúdo. E aí eu pensei nisso, de dar voz à marca, ou seja, falar pra fora o que a gente tá falando aqui dentro. Porque não é isso que regra mais o mercado, né? Não é os números, é o posicionamento, é a tua autoridade. O aumento de ticket médio dele tá na história que ele deixa de contar. A comunicação interna e a comunicação no geral de uma empresa, ela é responsável por uma das principais coisas da empresa depois do financeiro, óbvio, que é o seu ativo de marca. Que o líder, o dono da empresa, ele tem que ser um bom contador de histórias. Não adianta tu crescer a empresa financeiramente de estrutura se tu não tá posicionado. Tá mais ligado talvez a uma crença que ele tem em relação ao negócio dele. O mais conhecido vence o melhor. É isso. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Equity Talks. Eu sou Pablo Constantino, CEO e sócio fundador da Visp Capital, e hoje nós estamos com um convidado aqui da área de comunicação. Um cara que começou aí em 2016, mais ou menos? É isso aí, 2015, 16. 2015, montou um grupo na área de comunicação e hoje está aqui participando com a gente desse episódio. Nós vamos explorar um pouquinho dessa história, os erros, acertos desse empreendedor aqui, e você que está do outro lado vai poder acompanhar esse nosso bate-papo para entender aí onde é que você pode utilizar talvez as mesmas estratégias que ele usou no grupo dele aí no seu negócio. Então eu estou aqui com o Rafael Cucolíquio, nosso Head Partner da área de M&A. Boa tarde, pessoal. Estamos com o Joseph também, Joseph Smith, vocês já viram alguns vídeos aí, né? Fala, time! E o nosso convidado especial, Gabriel Ciota. Isso aí, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite aqui, né? Uma zancada forte hoje. É isso aí, meu amigo. Vamos aproveitar aí já, dar início então. Qual a tua expectativa, se tu veio com alguma expectativa, hoje sobre o bate-papo aqui? Qual é a tua ideia? Vamos fazer uma introdução mais ou menos assim, diferente. Legal, cara. Então, primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? Fiquei muito feliz, principalmente tá com essas feras aqui que volta e meia eu consigo acompanhar, passa pelas minhas redes ali. Então eu vim preparado para contar um pouco da história do giro, do crescimento do negócio e também trazer um panorama do que eu imagino do mercado, do que é o mercado da comunicação, que é um mercado cheio de tabus, né? Um mercado muito distante e diferente dos demais, do comércio, do varejo em geral. E acho que vai ser um aprendizado para mim também, tá com vocês que circulam no meio de grandes operações, grandes negócios, grandes empresários. Então acho que vai ser uma troca muito legal aqui. Boa. E para mim eu tenho expectativa de aprender muito sobre comunicação contigo, porque a gente tá desenvolvendo aqui, tem podcast, tem Instagram, gera conteúdo pra caramba, mas comunicação talvez é mais profundo que isso. A comunicação tem todo um ecossistema e uma série de coisas que não envolve somente tu gerar conteúdo. Então, quero aprender bastante aí pra gente também se desenvolver mais nessa área, que eu acho que é muito importante. Relações públicas, a gente é fraquíssimo em relações públicas e precisamos melhorar. Então, galera, bora pro debate. Bem-vindo ao Equity Talks. Meu amigo, então vamos lá. Quando a gente fala de relações públicas, comunicação, qual a tua visão sobre isso? O que é, como os empreendedores podem fazer, podem ter? Às vezes, o pequeno e médio empresário, ele acha que relações públicas, comunicação é para empresa gigante. Coca-Cola, Itaú, CIMED, é alto nível, né? Mas existe um mercado também para o pequeno e médio, para ele explorar isso? O que tu enxerga desse tema sobre comunicação? Assim? Perfeito, vamos lá. Primeiro que o mercado geral, ele vende mais, né? Isso vocês sabem. Hoje o mercado em geral vende mais com empresas que se posicionam mais, que têm mais presença nas redes. Isso é uma verdade absoluta e até clichê, né? Nas redes hoje. O que nós entendemos hoje do mercado é que com a vinda das redes sociais, todo mundo começou a ter opinião, todo mundo começou a aparecer e todo mundo, de forma desgringolada, começou a gerar conteúdo e produzir conteúdo. Então, muitas empresas e até grandes empresas do mercado, elas não estavam e não estão, muitas vezes, preparadas para conseguir posicionar a empresa. Hoje nós temos uma realidade no giro, nós somos 3 veículos de comunicação, então um giro de Gravataí, giro de Cachoeirinha e giro de Viamão. Nós atendemos muitas empresas grandes, pequenas, médias, e elas têm o mesmo grau de dificuldade.
Por incrível que pareça, tem empresas gigantescas com 500, 1.000 funcionários que têm o mesmo problema de comunicação de uma empresa com 5 funcionários, com 10, com 30, com 50. Então, acho que é muito por essa linha, né? Que o problema da comunicação é geral para todos os níveis de empresa. Obviamente, uma empresa mais rica, ela tem capacidade de corrigir o erro muito mais fácil, né? São erros muitas vezes muito profundos, de não ter comunicação alguma. E aí também essa pergunta e essa nossa conversa, ela funde muito com a criação de uma quarta empresa que nós temos dentro do Grupo Giro, que é uma assessoria de imprensa. E ela foi criada justamente para posicionar essas empresas. Porque em alguns casos as empresas procuravam o Giro porque queriam divulgar mais, tinham um bom produto, mas não conseguiam alavancar o produto. E muitas vezes não era o trabalho de divulgação. Não era esse o sentido, não era isso que a empresa precisava. Muitos casos, nos últimos 2, 3 anos que nós pegamos de empresas, não era problema de comunicação do produto. Era uma questão de comunicação estrutural de negócio. De posicionar quem é o dono, quem é o gestor, qual a visão, missão e valores. Então, curiosamente, essa pergunta é muito legal para a gente começar, porque nós criamos uma quarta empresa, que é o Giro Comunicação Corporativa, justamente para sanar esse problema dessas empresas. Comunicação em geral, né? Empresas que têm problema em comunicação interna, que não fazem um endomarketing, que é a pessoa que cuida da área do almoxarifado não sabe o posicionamento do CEO da empresa. Só o assessor do CEO sabe o posicionamento dele, o alto escalão e o funcionário, o cara que está na linha de frente, o peão, né, digamos assim, não entende, não sabe as diretrizes do negócio, não sabe dos objetivos, não tem clareza. Então, são muitos problemas e, por incrível que pareça, muitos desses problemas não são da questão da divulgação do produto. Eu não estou conseguindo vender o meu produto e é para o problema de posicionamento. E aí sim, as empresas até hoje não estão preparadas para esses movimentos tão rápidos do mercado, para essa mudança diária de comportamento de consumo. Então a gente tem uma lacuna aqui aberta para falar por muitas horas sobre isso. Sim. E eu enxergo que sim, hoje é uma dificuldade de mercado para todas as empresas, independente da pequena, da média ou da grande. O cara, ele talvez comunica, o que ele comunica não é o que realmente está intrínseco dele. Tipo assim, beleza, cara, é assim que eu penso, esses são os meus valores, é essa a ideia, foi pensando nisso que eu construí esse negócio, e ele não consegue botar isso no papel muitas vezes. O empresário, ele sente, mas não descreve isso, não coloca numa apresentação mensal, não é falado nem para os colaboradores dele. Então, o que vocês fazem é tirar isso primeiro da cabeça dele, depois comunicar isso para todos de dentro do negócio e depois externalizar. É meio que 360, assim. Isso, esse seria o endomarketing, né? Uma comunicação bem assertiva interna para regulamentar a empresa. Mas a gente tem exemplos, assim, de empresas, eu vou dar exemplos genéricos, mas aí as pessoas vão conseguir identificar, embora eu não venha falar o nome da empresa. Por exemplo, a empresa, a gente ficou sabendo de uma empresa aqui da cidade que estava com um problema de comunicação, a estrutura, nos procuraram, e aí mas e aí? Como é que tu divulga os teus produtos? Não, a gente não tem muita coisa aqui para divulgar, a gente acaba o nosso produto não é uma coisa que se vende nas esquinas, eles fabricam retroescavadeira aqui em Gravataí. E aí eu falei, olha, tudo é comunicação dentro de uma empresa, principalmente na escala de vocês. Vocês não fazem nada, não tem nada? Não tem nada. E aí, dado o momento da conversa, ele diz, não, agora a gente tá com um problemão aí, porque a gente tá exportando retroescavadeira para a África do Sul, somos o primeiro do Brasil a exportar. Problema. E, cara, tu imagina, assim, chegou a me arrepiar quando ele falou isso. Tu imagina a comunicação disso pro grande mercado, né? Tu imagina o que uma reportagem sobre isso geraria de autoridade para uma empresa, né? E aí é muita estratégia de comunicação. Aí tu pensa em grande escala, tu senta com o empresário e diz, olha, a gente tem uma possibilidade de te colocar aqui num valor econômico. Vamos encarar.
E muitas vezes o empresário diz que não, que Não quer essa exposição. Não quer essa exposição. Não, pois é, os caras vão achar que eu tô ganhando dinheiro. Essa é a Cara, grande ainda dificuldade. tem, ainda muito, tem. Meu, esse era um muito. ponto que eu ia comentar quando tu tava falando, e falando sobre essa questão deste caso específico, me surgiu que, e essa era a minha pergunta, que o problema de comunicação desses casos tá mais ligado talvez a uma crença que ele tem em relação ao negócio dele, em relação ao produto, ao mercado, do que de fato a incapacidade de comunicar, porque o cara tem essa crença e ele acaba não aproveitando as oportunidades que estão na frente dele. Muito. E eu É fico exatamente pensando, isso. eu fico pensando também na esfera do M&A, quando vai acontecer um M&A de uma empresa que está nesse desalinhamento, por exemplo, interno e também externo, um comprador olhar isso de uma forma pejorativa, porque a empresa ela tem esse desalinhamento estrutural desse endomarketing e vai depender muito do dono para Uhum. passar isso para um comprador. Então não vai ser um negócio que ele vai conseguir pegar escalado, por exemplo, porque está tudo dentro com o comprador, com o vendedor. Sempre com o dono da empresa, que não passou para baixo, só para o seu assessor, ou para as primeiras esferas ali após ele, e o pessoal da base está Sim. totalmente desalinhado. É uma questão de... Tem a crença, assim, e isso é uma coisa que tem que ser trabalhada, e aí, claro, envolve um trabalho muito mais forte, mas esse caso que eu trouxe aqui é um entre vários, de empresas que têm ativos, tem operações gigantescas e únicas, e que tu poderia criar uma comunicação para assumir, né, o topo do mercado, digamos. Essa comunicação seria a porta de entrada para que a empresa se tornasse uma figura pública, digamos, uma figura pública não, mas de interesse público. Então, qualquer movimento da empresa, e aí eu acho que eu posso trazer exemplos aqui e falar nomes, né? Se a Fruc hoje, ela mudar a cor da tampinha, é notícia nos veículos de comunicação a nível estadual, Zero Hora, Jornal do Comércio. Primeiro, porque tem uma comunicação interna, que faz essa ponte, né? Os jornalistas lá dos grandes veículos não vão adivinhar que isso está acontecendo, então parte de uma comunicação interna da empresa com os veículos, mas a expertise da assessoria, da comunicação da empresa de vender aquilo como uma grande estratégia. Então tu imagina, a Fruc é uma empresa nossa aqui, né, do Rio Grande do Sul, e ela está muito presente nas nossas vidas, mas inconscientemente muito por esses movimentos. A Fruc vai lançar a latinha sabor bergamota. A Fruc vai pintar de amarelo pela primeira vez em não sei quantos anos. A Fruc vai expandir. E aí tu, ao mesmo tempo que tu fortalece marca, tu também vai trazer pautas de a Fruc vai investir mais 200 milhões numa nova planta. Então tu vai criando autoridade com uma comunicação interna. A comunicação interna e a comunicação no geral de uma empresa, ela é responsável por uma das principais coisas da empresa depois do financeiro, óbvio, que é o seu ativo de marca, sua imagem perante ao mercado, né? No final do dia, isso vai dar mais grana pro cara. Cara, muito, vai posicionar diferente, a negociação muda. Isso a gente usa muito para redes de supermercados, por exemplo. Tem uma rede pequena que está projetando escalar e, vou abrir mais 20 unidades até 2039. Existe uma comunicação específica para fazer para essa empresa, porque quando tu começa a comunicar aqui, rede criada no bairro vai abrir 20 lojas, isso chama a atenção do fornecedor. E aí o fornecedor gera um gatilho nele de pensar assim, os caras vão crescer muito, eu vou perder a mão do negócio. E aí tu começa a ter condições melhores. Tu começa a ser convidado para coisas que tu não era, tu começa a ser tratado como gente grande no mercado. Tudo isso é comunicação. E tudo isso é comunicação interna. E tudo isso, e esse exemplo que eu trouxe, ele muitas vezes não acontece. Sim. 90% não, mas sei lá, 70%, 60% das empresas hoje não pensam nisso. Não Sim. tem essa estratégia como negócio. E talvez é porque o cara não enxergue dinheiro efetivamente diretamente relacionado a isso. Mas na realidade, enquanto tu estava falando, eu estava tentando formular uma frase e eu estava pensando no seguinte: às vezes o faturamento adicional que o cara tem, ou o aumento de ticket médio dele, que daí influencia muito também nisso, o aumento de ticket médio dele está na história que ele deixa de contar. A história que ele não conta está prejudicando ele em aumentar talvez o ticket médio. Perfeito. A narrativa, toda essa construção de comunicação. E a gente nota isso, tem alguns consultores financeiros no mercado que eles cobram um valor assim que é extremamente baixo. Se ele quiser montar uma estrutura que nem a Visp tem, ele não consegue.
porque ele não tem margem suficiente, ele não consegue pagar os impostos, ter todo o custo de marca, todo o custo de estrutura e ainda ter uma boa remuneração. Então, o ticket dele é extremamente baixo. E aí, às vezes, esse cara vem na Visp para virar um franqueado, nossa, abrir uma unidade, e ele olha o nosso ticket, cara, é 3 vezes maior do que o que ele cobra. 3, 4 vezes maior do que ele cobra. Por quê? Porque tem toda essa história, tem marca, tem comunicação. Óbvio que a gente ainda precisa melhorar muito nisso. A gente até foi atrás de assessorias de imprensa, mas agora trazendo uma crítica Claro, sempre importante. ao mercado. Cara, uma coisa que eu senti assim é que as pessoas que eu conversei desse meio não trazem algo tangível. Eles, não, paga aqui tantos R$1.000 por mês Sim. e vamos vendo. Eu, porra, como assim vamos vendo, cara? Sim. Não, tu larga uma matériazinha aqui, aí tu posta um negócio no LinkedIn ali, aí tu cria um artigo lá, e aí quando vê, a gente sai num veículo grande. Não, é que isso é... Putz, Tá inventando a roda. aí me deixou meio assim de seguir, sabe? Com assessoria Sim. de relações públicas, assim. Sim. Tu também trabalha assim ou... Cara, aí que tá. Como é que é? É que aí eu acho que tu teve um golpe de azar também, né? De repente ter encontrado, enfim, alguma empresa no mercado que não esteja alinhada com isso. Na verdade, o grande segredo da assessoria de imprensa, e aí eu não vou fazer um jabá aqui para não virar uma coisa comercial, mas que é o nosso diferencial do mercado, e aí né, dificilmente outras empresas vão conseguir ter esse diferencial, porque tu imagina, hoje vocês vão abrir aqui um braço da Visp para virar assessoria de imprensa. Então vocês vão começar a ter assessoria de imprensa. A grande dificuldade de vocês vai ser a mesma dificuldade de todas as outras grandes assessorias, a empresa é grande, de penetrar o cliente num grande veículo. Se tu tentar, por exemplo, uma Zero Hora, um Jornal do Comércio, se tu ir por canais convencionais, né, tu vai ter que pagar para aparecer, essa é a grande verdade, e não tem mistério nenhum. E o valor econômico, Correio de Minas, enfim, o veículo que tu queira, né, especializado. Exame. Isso, exato. Tu vai ter que pagar. Essa é a grande verdade. O nosso diferencial é, primeiro, o relacionamento com essas empresas, o relacionamento entre editores, entre parceiros internos, pessoas que estão na redação, pessoas que estão nas áreas nas editorias de economia, negócios, jornalista que estudou comigo na faculdade, hoje é editor de tal veículo, o fulaninho de tal trabalha no jornal tal e faz a área de economia. Então esse é um grande ativo e um grande negócio, aliás, um grande ativo do nosso negócio. E o segundo é que o nosso grande diferencial, e aí fazendo esse paralelo da assessoria que a Visp criou para a nossa assessoria, nós já somos um veículo de comunicação, nós já somos um grupo de comunicação. Então, em último caso de arrancada, tu já sai no giro. Essa é a grande sacada do negócio. E também, por sermos um veículo de comunicação, passaram algumas pessoas no giro que também ocupam posições estratégicas em outros veículos. Então nós estamos inseridos também, ao mesmo tempo que nós estamos do lado do balcão da assessoria, nós estamos do lado do balcão de quem está lá para produzir esses conteúdos de assessoria. E por estarmos também desse outro lado do balcão, nós, e aí pelo menos é uma percepção minha, isso pode de repente não ser uma verdade aos olhos de outras pessoas, né, mas eu acho que tá assim, nós temos uma capacidade de saber como o veículo vai comprar aquela notícia. E às vezes, cara, é uma palavra no título. Por exemplo, assim, vou dar um exemplo, tá? A empresa de Gravataí vai investir 30 milhões em novo centro de distribuição. Muitas vezes, por puxar por Gravataí, ou daqui a pouco a editoria lá tá com muitas pautas, muita coisa, ele vai pensar, mas nós já noticiamos 10 coisas de Gravataí, vamos pular fora. E aí, se tu troca Gravataí por empresa gaúcha. Pô, o cara vai olhar, empresa gaúcha, não, show, mais um investimento. Sabe, tem diferença. E é no detalhe, é na percepção. Então, eu acho que esse foi o grande diferencial, assim. Claro que aí depois a gente pode entrar nesse papo aí, mas aí existe um confronto muito direto entre o Giro ter concorrentes, o Giro de Gravataí, o Giro de Cachoeirinha, o Giro de Viamão ter concorrentes, e ao mesmo tempo esses concorrentes, nós dependemos dos nossos concorrentes para sobreviver com assessoria. É uma coisa meio esquisita. Tem algum mas dá para sobreviver. Assim, tem. Tu nota assim no dia a dia, a galera, não vou mandar pro Giro porque
Tu acha que tem uma resistência da parte das outras... É que na verdade o que acontece, assim, e a gente evita muito, né? Quando nós somos contratados para fazer a produção de algo, hoje a gente está trabalhando muito com o lançamento de produtos no mercado imobiliário. Então, algumas construtoras nos contratam para envelopar aquele produto, fazer a conexão entre os veículos de comunicação, para gerar autoridade, para gerar influência do produto e vender mais. Esse é um segredo. E aí nós fizemos um estudo de mercado. Bom, o produto está onde? Vai estar em Caxias do Sul. A gente faz um mapeamento dos veículos de Caxias e eles nunca vão saber que nós somos um veículo. Mas e quando é Gravataí? Então é um trabalho de formiguinha. Porque tu tem que falar com os teus colegas que te têm como concorrente. E aí, claro, vai muito da dinâmica, né? Tu diz, olha, eu preciso que tu rode, me ajude e tal. Daí o cara, não, beleza, mas e o giro? Não, o giro vai publicar por último. Aí tá, beleza, então todos os veículos da cidade publicam e o giro, que é do grupo que tá promovendo a notícia, vai ser o último a noticiar. Esse é um acordo. E, cara, isso acontece em outros vários mercados, assim, né? Mas foi o jeito que nós encontramos e é o lado ruim, não, mas, assim, a dificuldade de tu ter uma assessoria dentro de um grupo jornalístico de comunicação. Tem um entrave, talvez, né? E, cara, falou que tá desde 2015, 16 aí nesse setor, tu já percorreu já teve uma jornadinha aí, né? Teve uns 10, 11 anos aí. Fala um pouco como é que tu começou nesse setor, erros, acertos, alguma grande sacada que tu possa dar pro pessoal, envolvendo o empreendedorismo no geral. Boa. Cara, eu comecei, assim, a estudar jornalismo na UBRA, né, em 2015, eu fazia faculdade de jornalismo, e em 2015 mesmo eu criei uma página de Facebook chamada Giro de Gravataí. Eu não sei porquê do nome, a primeira logo do Giro eu roubei da internet, eu até hoje nem faço ideia de onde é que é a primeira logo do Giro. E a minha ideia era ter aquilo como um hobby, assim, eu tava assim, embedado pelo jornalismo, tava, sabe, aquele guri que, nossa, descobriu a profissão dos sonhos e queria fazer. Então, cara, eu alimentava a página, assim, sei lá, acidente, carro roubado, essas coisas assim, sabe? Que vinha pelo WhatsApp, eu publicava. Eram aquelas páginas do Facebook ali, normal, que a galera começa a entrar e vai todo mundo publicando. Não, era a página, só eu publicava, né? Mas aí tinha portalzinho de notícias. Portal de notícias regional. Tinha os seguidores, as pessoas iam curtindo a página. Então, sei lá, eu criei em novembro de 2015. Cara, em janeiro, março de 2016, e aí eu conto a abertura do CNPJ, tinha 5 mil seguidores, assim. Então foi crescendo muito rápido. O que foi o ponto, né? Nós estávamos no momento em que os veículos de comunicação de Gravataí, eles não haviam migrado para o digital ainda. Nós tínhamos 3 grandes veículos aqui na cidade, que é a Revista Evidência, o Diário de Gravataí e o Correio de Gravataí e o Jornal de Gravataí. Eram 3 veículos e todos impressos. 2 veículos e uma revista. E eles, assim, criaram seus sites, mas nunca alimentaram. Eles acharam que o digital ia, né, fazer o paralelo com o impresso. Então, vamos fazer um raciocínio aqui. Dava um acontecimento muito grande na cidade, numa sexta-feira, 20 horas, os jornais não estavam mais abertos. Eles iam noticiar isso na terça, se eles não tivessem operação no sábado e no domingo. E nós, eu digo nós, mas era eu, né? E eu, recém-habilitado, né, cara? Qualquer coisa que acontecia, eu tava no lance. E aí muito rápido, né? E aí as pessoas olhavam assim, os caras já publicaram. Já tá no giro. Já tá no giro. E aí cresceu, pra encurtar muito a história, assim, pra gente avançar, cresceu muito rápido. 28 de novembro de 2016, e aí novembro, eu abri o CNPJ, então o Giro esse ano, oficialmente, a empresa faz 10 anos, nós estamos em comemoração desses 10 anos. Legal. Hoje, então, nós temos a criação do Giro de Cachoeirinha, que aconteceu há uns 3 anos atrás. O Giro de Cachoeirinha também tem um site próprio, tem as redes sociais próprias, tem uma operação própria, né? Viamão também tem site próprio, rede própria, o Giro de Gravataí, e aí a 4ª empresa que foi criada ano passado. E, cara, tu pretende abrir em várias cidades e continuar uma expansão? Tu pensa em fazer o negócio continuar nesses locais?
Tipo Cara, assim, um giro por cidade para ter um... a gente tem propostas de 2 cidades para abrir o giro e propostas que vêm tanto da questão do privado, de empresas que têm operações. Por exemplo, e eu falo isso abertamente, assim, né? Nós atendemos e somos parceiros eu não sei se eu posso falar nomes de instituições financeiras aqui, não tem acredito que problema. sim, cara. Não tivemos nenhum problema ainda. Se Então, tiver, tá, fechou. Dá um jeito. Nós somos muito parceiros do Sicredi, então, né, quando nós abrimos Cachoeirinha, eles também foram conosco para Cachoeirinha e falaram, olha, Viamão é uma cidade que está lá, tem uma operação de comunicação, se vocês expandirem, a gente tem interesse de investir lá. E aí nós abrimos lá. Então, tem essa Mas são parceria. sócios ou são agentes financiadores? Não, são parceiros e investidores, né? Legal. Eles falaram, olha, a gente trabalha naquela praça Aham. e a gente hoje não investe nenhum veículo na região. Então, se vocês quiserem ir para lá, a gente consegue ajudar vocês. E o mercado de Porto Alegre, como é que tu vê? Cara, mercado muito competitivo. A dificuldade é tu conseguir criar produtos diferentes com tantos veículos. Sim. O mesmo Canoas acontece, assim, né? A gente tinha proposta para abrir giro de Canoas, por exemplo, mas demoraria muito tempo para te criar um tamanho que os veículos de lá têm. A gente não pensa assim de forma aleatória, ficar abrindo giro de esteio, giro de não sei o quê. Existem cidades que a gente faz um estudo prévio. Um estudo, assim, eu tô glamorizando isso tudo, né? É tipo, ficar vendo se tem veículo ou não. Fazer um estudo de mercado aprofundado não. no chat GPT e no cloud. As pessoas vão achar que existe uma sala de análise de dados. Pô, cara, eu achei, pô. Não. É o estudo vulgo eu que vou atrás. Vai lá, olha. Isso aí. Cara, e aí tem umas cidades bem interessantes, assim, com muito ricas, que a gente diz, né? Com a economia muito forte e que não tem veículos expressivos. Então, essa é uma cidade que nos chama a atenção. E aí, para resumir isso, o giro hoje, nós mudamos muito o perfil. Há 3 anos, nos últimos 3 anos, o giro, ele mudou um pouco a forma de comunicar. Hoje nós falamos muito de negócios, muito de economia. E isso, cara, fez uma mudança radical até na questão dos investimentos, do ticket que tu cobra, da entrega que tu tem, do time. Hoje nós temos uma equipe qualificadíssima, com excelentes profissionais. Nós temos um contato muito direto com grandes empresas do mercado. Então a gente atende o próprio Sicredi, que eu comentei, né? São João, GM. E aí tu faz um raciocínio, tu imagina se, cara, São João precisa investir no giro para vender mais remédio. Mas é uma questão de posicionamento. Eles entendem o formato do produto, é um produto diferente. Nós, em nível de comparação, assim, se vocês tentarem comparar o giro com algum veículo grande, né, nós estamos muito mais próximos do Jornal do Comércio do que do uma 0 Hora, por exemplo. Porque a gente fala muito de negócios, a gente fala muito de empreendimentos, investimentos. Todo dia no giro tem uma pauta de economia, negócio, perfil empresarial. Então isso também mudou os ares do negócio. Os meus relacionamentos também mudaram. Porque, cara, durante 7 anos ali era polícia, né? Era crime, tragédia. Morte. Bebê pega fogo. Umas coisas assim, sabe? Umas coisas. Mas eu acho que no momento zero, por exemplo, em 2015, 2016, quando tu criou a página, e por ser algo mais municipal, regional naquele momento, a chance de viralizar entre as pessoas daqui era muito mais alta, né? Muito. Porque tragédia o pessoal compartilha, né? Muito. É verdade. O pessoal sempre vai compartilhar que o carro bateu na avenida, Claro, na Ilha Tu Correia. viu? É o Pedrinho, E filho. aí, essa parte orgânica do envio, do amigo envia pro amigo, que envia pro familiar, que envia pro primo, eu acho muito bacana da escalabilidade disso. Cara, Isso aí. sabe o que eu fico pensando, cara? Aí a minha cabeça começa a matutar assim, ó. Tu imagina que isso virou uma metodologia tua de construção de comunicação regional? Essa é a primeira pergunta. Tu acha Existe que um método? existe um método que tu... Começa falando de notícia, de tragédia, depois avança para negócios. Cara, esse seria um método a ser utilizado há 7, 8, 10 anos atrás. Aham, Isso cairia muito bem, isso seria uma baita estratégia. tá. Só que hoje em dia é muito fácil. Vocês podem abrir uma página de notícias aqui, impulsionar tráfego pago a rodo, e em 6 meses tem 150 mil seguidores, e aí as pessoas leem. Aqui, compartilha. O que nós construímos no Giro nós temos a massa,
Hoje nós construímos ao longo desses 10 anos a massa, mas hoje a gente entrega um conteúdo qualificado para a massa. Tu não vai mais ver no giro que o acidente aqui na esquina em 5 minutos está no giro, como acontecia. A gente já produziu conteúdos em, sei lá, cara, em 3, 4, 5 minutos para estar no ar. Não vai mais ter isso, né? Tu não vai encontrar no giro. Por isso que eu falo, e quando participo, falo em outros lugares. Tem perfis hoje na cidade, eu não sei se em Gravataí, tá? Mas aqui na região que tem muito mais leitura que o giro. Mas o giro tem 200% a mais de faturamento sobre aquela empresa, que tem 200% a mais de leitores ou de seguidores, porque não é isso que regra mais o mercado, né? Não é os números, é o posicionamento, é a tua autoridade. E a gente acompanha, assim, diariamente, todo mundo às vezes noticia a mesma coisa, que acaba conflitando as pautas, e priorizam muito o giro, porque, pô, o giro que deu. E é a mesma coisa o sentimento que nós temos lá na assessoria. A gente distribui o conteúdo do cliente para vários veículos. Aí sai. Sai no giro também, beleza, mas é nosso. Aí, pô, quando sai numa 0 hora, olha aqui, a gente conseguiu 0 hora, porque é um carimbo. Então hoje o giro se tornou um carimbo. O método que nós usamos há 10 anos atrás, 7, 8 anos atrás, ele não emplaca mais por isso, porque hoje foi muito mais fácil fazer isso e tu não precisa, aí vai ser meio dramático, sujar as mãos de sangue, falar sobre sangue, essas paradas assim. E eu acho que o tamanho hoje, da forma que tá o mercado, por exemplo, o Instagram, assim como tu falou, fazer um tráfego pago, a empresa cresce em número de seguidores muito rápido, ela não tem relevância, ela não tem profundidade com o leitor, ela é mais uma notícia que passa no teu feed e tu ignora. Mas quando tu consegue atingir isso, né? A gente não fala sobre tamanho, a gente fala sobre relevância mesmo. É relevância. Hoje não é número. Os números, hoje, assim, ó, a média de leituras do giro de Gravataí é 1,5 milhão no site de leituras por mês. Nos 3 veículos dá uns 5, 6 milhões. Né? Em métricas totais, em redes, em site, nós movimentamos 10 milhões de leituras todos os meses. Em todas o somatório de redes, dados, entregas em WhatsApp, tudo. Cara, 10 milhões. Só que a gente tá somando tudo. Tudo. Tu imagina um veículo que cresceu que nem o giro, assim, e hoje é muito maior que o giro. Né? Um veículo, de repente, da capital, assim. O cara tem 70 milhões de leituras, 100 milhões. Mas hoje o mercado não se importa muito com isso. Tanto que muitas empresas que trabalham com marketing de influência ou com influencers, se há 3 anos atrás tu chegasse e falasse, eu sou influencer, eu quero divulgar tua marca, ele ia olhar o número de seguidores e falar, meu irmão, tu tem 15 mil seguidores. Não, a gente tá trabalhando hoje com uma faixa de 150 mil. Hoje, se tu chegar com o teu perfil de 150 mil, eles vão olhar, cara, a gente tá sendo mais, assim, a gente quer ser mais minimalista, assim, a gente quer pegar pessoas reais. Mais direcionado. Aí eles estão fechando... Mais qualificado, né? Eles estão fechando com perfis que as pessoas nem falam, nem são influencers, e tem 14, 15 mil seguidores. E tem uma boa penetração no número de visualizações também, né? Aí, então isso é muito importante, porque tem perfis, por exemplo, tem 1 milhão de seguidores e tem 5% de visualização. Não, é isso. O mercado mudou muito. As empresas hoje se comportam diferente, tentam se adaptar, mas a gente tem dentro do giro nós temos isso muito claro, assim, de que nós sempre vamos fortalecer a nossa marca. E eu sou muito chato com marca, eu sou muito chato com posicionamento, eu cuido muito isso, né? Cara, se tiver torto a tampinha e não tiver verde, não vai pro ar. E eu acho que isso ajuda, claro, o meu time quer me matar sempre, né? Mas isso ajuda muito para que tu construa uma marca forte. Isso tem credibilidade também, né, cara? O pessoal tem que falar, não, tá no giro. Não, tá no giro é porque é realidade. Se tu começar a fazer coisa meio de qualquer jeito, sem verificar a veracidade da informação e tal, acho que deve rolar isso, né? Assim, tu constrói um ativo que é a tua reputação, velho. É isso aí. A gente trabalha nesse formato aí. O giro hoje tem uma credibilidade muito grande de mercado. Isso também se torna mais fácil quando tu vai expandir e abrir novas operações. Tu vai abrir, e a gente brinca com isso, né? Mas é uma verdade, tá? Pô, vamos abrir o giro de Santo Antônio da Patrulha. Não é um cara que vai abrir um jornal e tentar sorte. Não, é o Grupo Giro.
é a grife giro que está chegando. E isso a gente vende muito bem. Então esse é um E dos esse ativos mais legais. E esse modelo de expansão, tu pretende fazer com recursos próprios? Ou não, pode ser um cara que ele estuda jornalismo lá em Santo Antônio da Patrulha, usar esse exemplo, e o cara tem uma grana, mas ele não tem a história do Grupo Giro, ele não tem um nome, vai ter que construir do zero, aquela coisa toda. Se o cara querer fazer parte, de alguma maneira, comprar uma franquia e ter acesso à tua metodologia, ao teu nome, à tua história, só que aí vai ser variações, Grupo Giro, e Giro Santo Antônio, Giro Gravataí, Giro Cachoeirinha, Giro cidades, assim. Tu tem alguma coisa estruturada nesse sentido? Cara, assim, financeiramente seria maravilhoso, né? Para o negócio, para mim, né, como empresário, seria ótimo tu conseguir criar uma franquia e expandir e operacionalizar. O grande medo e o receio que eu tenho é que a marca e a construção da imagem, ela é feita com constância e com penetração, com relacionamento. Então, tu imagina assim, vamos abrir o Giro de Santo Antônio, né? Pô, mas como é que a gente vai fazer? Tu estar fora da cidade não gera conexão, não gera penetração de mercado. Não, tô imaginando um cara lá. Isso, tá. É muito difícil. Mas aí, tendo uma pessoa lá, operacionalizando lá, não vai, vai estar distante das diretrizes do negócio. E aí a gente não sabe como essa pessoa vai se comportar, porque dentro do jornalismo existe uma questão que não depende só de processos, né? Não é assim, ó, tu faz um X, depois tu faz um quadrado, depois tu faz um asterisco e sai a caixinha aqui prontinha. No jornalismo é relacionamento, é conexão, é tu ligar para alguém e falar, ó, eu preciso do contato do fulano de tal. Então, eu não consigo hoje visualizar isso. E eu nunca parei para visualizar de como seria abrir, sei lá, uma sociedade para alguém operacionalizar o giro fora. Quem seria essa pessoa? Como é que ela pensaria? Como é que teria que ser o perfil? Pô, tem que ser um cara assim, questão cultural comunicativo, também, né? Isso aí, tem que ser um cara que conheça todo mundo na cidade, tem que ser um cara que... Na parte de expansão. Mas fica a sementinha plantada aí, Mas a gente tem um projeto que eu não posso abrir, até porque eu não sei que fase que a gente tá, mas a gente tem um projeto que faz sentido nesse sistema societário, mas é uma coisa muito mais abrangente, não é um giro. É uma estrutura de comunicação, um conglomerado de comunicação com outras frentes da região metropolitana. Isso existe e a gente tá no start para fazer. Mas com o giro em específico eu tenho muito esses medos, assim, né? De como o cara vai se posicionar. E na parte da expansão, de quando tu conseguiu abrir em outras localidades aqui e futuramente, provavelmente, também em outras localidades, como é que tu conseguiu começar? Tu abriu a página e abriu o site, os canais do zero? Ou tu fez a aquisição de alguém local, por exemplo, e botou a tua própria equipe, sementou a tua própria cultura? Como é que foi isso? A primeira expansão que teve do Giro de Gravataí para outra cidade foi Cachoeirinha, só que nós, por muito tempo, cobrimos Cachoeirinha por Gravataí. Só que aí é isso que vai bater na questão da penetração de novo que eu comentei com vocês. A gente cobria lá, fazia uma matéria ou outra e nunca ninguém repostava, nem compartilhava. Claro, as pessoas sim, né? Mas eu digo, pô, às vezes tu faz um conteúdo, tu quer que o político ali, que o prefeito reposte, alguma coisa assim, né? E não acontecia. E aí um dia nos falaram, cara, não vou compartilhar um negócio de Cachoeirinha com o nome Giro de Gravataí. E aí eu entendi, bom, beleza, tem que ser Giro de Cachoeirinha, eu vou ter que abrir. E aí na época, cara, me falha a memória, assim, eu já tinha time, eu já tinha gente trabalhando, mas eu não lembro, assim, que momento que aconteceu a abertura, assim, que datas. Mas eu lembro que eu fiz um estardalhaço, a gente preparou a inauguração. E sabe o que era a inauguração? Cara, só uma página de Facebook com o nome Giro de Cachoeirinha. Que depois a gente abandonou e hoje é integrada as duas ali para facilitar. Porque daí a gente tem o site, Cachoeirinha, tem Instagram, que bomba bastante. Mas é isso, eu criei uma estratégia de não, agora a gente está em expansão. Cara, não era expansão nenhuma, era só a gente estava organizando ali, já atendia, já mas, cobria. Cara, isso faz diferença. Tu te posicionar e o jeito que tu comunica é o que vai te trazer o resultado. O Benchmall da XP fala muito isso, que o líder, o dono da empresa, ele tem que ser um bom contador de histórias.
tanto para dentro da empresa como para fora da empresa. Então, se é uma página que está sendo aberta, não é uma página que está sendo aberta, é uma expansão, É isso algo aí. gigantesco, estratosférico, que É vai isso acontecer, que vai movimentar o mercado, vai criar onda nova, porque Narrativa, essa é a né? história que a gente Narrativa. conta. Narrativa. A história que a gente conta, tudo como vende. É isso aí, não, eu sempre fui dessa, assim, daí nós abrimos Viamão também, pô, o Grupo Giro está expandindo, a gente está criando uma estratégia, claro que lá daí a empresa já estava bem mais madura, porque tem 1 ano lá de operação, e aí com a assessoria foi isso, assim, saber vender a imagem e a marca, o ativo, cara, é o grande segredo do negócio, e as pessoas confundem muito, assim, o vender com o mentir, né? Assim, não, eu tô mentindo que eu sou grande. Não, tu tá criando uma narrativa para o que tu planeja para o futuro. O negócio vai ficar grande. Isso é uma questão de tempo. Claro, tempo que tu dedica, mas a marca é o principal ativo. Então, se tu não acreditar na tua marca, não posicionar ela e projetar ela para crescer, tu vai crescer financeiramente, óbvio, mas muitas vezes a imagem não vai acompanhar o teu crescimento. E por isso que a gente vê muitas empresas ruins liderando o mercado. Porque são empresas que, às vezes, também não crescem só como imagem, não qualificam a estrutura, e isso é uma das coisas que tem que ter ponto de atenção. Mas falando de marca e imagem, precisa ter esse cuidado. Então, tu precisa te vender mesmo e falar, olha, eu atendo esses clientes. Se tu não fizer isso, alguém vai fazer na tua Não, frente, né, alguém cara? faz. É aquele papo. A gente- O mais conhecido vence o melhor. É isso aí. Mas eu sou tribom no meu setor. Cara, o mais conhecido vai ganhar Tu de não ti, é velho. lembrado. A gente vende muito isso lá no Giro, assim, e isso já fez com que a gente fechasse grandes negócios. Porque as empresas, muitas vezes, é aquilo que eu falei, né? A gente já tratou com empresas que a gente tinha números absurdos, assim, num mês, a gente teve tantos milhões, e a empresa, no momento a gente não tem interesse. Eu ficava batendo cabeça, né, cara, mas como que os caras não têm interesse, né, com a abrangência que tem? E eu não entendia isso. E o que a gente começou a fazer? A gente começou simplesmente a fortalecer quem eram os nossos parceiros e começamos a publicizar quem eram os nossos parceiros. Então, tu abria lá o Giro, Grupo IESA, Sicredi, São João, GM, São José, cara, Sogil, todas as empresas que vocês possam imaginar que tem, que são fortes e que têm operações grandes, investem no Giro e são parceiros do Giro. E isso começou a fazer com que a gente vendesse sozinho. Cara, eu acho a prova social... A prova social. A prova social, o exemplo de ter o cliente X na tua página, mostrando que ele já contratou e que tu pode usar o nome dele, por exemplo, para te promover, muito bom. Porque por mais que teu produto seja bom, por mais que tu consiga posicionar, às vezes a pessoa falta essa prova social. Tá, mas quem fez e deu certo? É isso aí. Sabe? Quem te contratou para eu saber? E aí tu trazendo esse exemplo para as pessoas, fica palpável de que, a empresa é imensa. E ela contratou eles e teve resultado, eu vou ter também. Tu sabe que foi isso que aconteceu com a assessoria, né? A gente tem uma operação bem legal acontecendo da assessoria, a gente tá trabalhando alguns novos perfis de empresas e uma das coisas que a gente faz também é gestão de crise, imagem, relacionamento. Por exemplo, assim, dá um problema na empresa... Não dá um problema. O Thales Gomes lá fala que não sei o que. É isso aí. Deus me livre, É isso aí. SEO. Agora, É isso aí. a Natália Bilt lá. É isso aí. Normalmente essas pessoas, a empresa, né, vai contratar uma empresa para gestão de crise e blindagem de reputação, para não errar mais e não criar uma nova crise e saber como posicionar a marca. E aí, cara, tem várias formas. Assim. Vocês fazem isso? A gente faz isso. E aí, a dedicação disso é exclusiva minha. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de ajudar, porque isso é uma coisa muito de bastidor, é uma coisa que muitas vezes as pessoas não enxergam e não aparece. Se falar alguma coisa errada... Todos vocês precisam do contato desse cara. Se falar alguma coisa errada, já sabe que não, contratar, eu já né? vou deixar meus favoritos ali, cara. Para saber como é que funciona o processo nessa situação. Pegando o gancho aqui, por exemplo, do caso da Natália agora, não sei se você está acompanhando. Sim, Cara, nesse caso, tu precisa, primeiro que provavelmente a assessoria ou alguém dela vai atrás de uma empresa especialista em gestão de crise. Óbvio que nós não somos conhecidos a esse ponto de conseguir, especialista em gestão de crise. Não é a narrativa principal de vocês.
Para mim sempre foi, mas o mercado diz que isso não vende, assim. Tu Tá. nunca vai contratar uma gestão de crise para o dia que tu errar, tu ter uma gestão de crise. Sim, nunca é preventivo. Isso, Sempre é. isso, exato. É. Então, eu sempre gostei de falar que é blindagem, reputação e gestão de crise. O mercado diz que não, que isso é um complemento. Mas aí ela vai nos acionar, por exemplo, né? E aí a gente vai analisar o caso. Se isso está impactando no faturamento, é um posicionamento. Se isso está impactando na vida pessoal dela, e aí as pessoas se confundem muito, porque às vezes, por exemplo, assim, tem haters nas redes ali, tô sendo acusado, enfim, deu essa polêmica e ela tá muito mal, teve que ir pro hospital. Cara, só que isso é ela, é uma sensação dela. Se isso não está atrapalhando o faturamento, se isso não está atrapalhando a estrutura operacional, cara, tem que tomar cuidado, porque instintivamente ela pegaria o celular e pediria desculpa, e ai, meu Deus, e tá. Então, cada caso é um caso. Tem casos que a empresa, tu tem que mostrar para a empresa, olha, tá errado, tá sendo muito pesado o processo nas redes, vai ter que ter uma nota pedindo desculpas. Às vezes a empresa não tem culpa, e aí a empresa tem que fazer um comunicado. Por quê? Porque muitas vezes é narrativa. E quando a empresa não se posiciona, se compra a narrativa das redes. E no caso Exato. dela, tomando a situação dela, a gente foi num evento esses dias que o cara falou um negócio que eu gosto bastante, que tu compra ou o produto ou a pessoa. No caso dela, os clientes dela compram ela. A gente estava falando sobre isso no almoço, inclusive, que quando houve o depoimento da menina que disse, eu não senti o brilho, eu não vi o negócio acontecer, ela... Que falta o diferencial. tá faltando diferencial, ela sentiu que ela não está, a menina não estava comprando ela. E aí, no caso da Natália Bíblia, no caso, a pessoa compra a empresa. Não compra a empresa, não compra o produto necessariamente, compra a Natália. Nesse caso, haveria uma orientação de como a Natália se posicionar, porque eu entendi o que tu disse, olha, eu tenho que ver se é ela ou se é a empresa. Tá impactando a empresa? Então ela puxa o telefone e ela se desculpa. Mas aí quando a empresa é a pessoa o cliente compra a pessoa, essa assessoria também é para o que tu vai dizer, como é que tu vai se comportar, tu pede desculpa assim, tu pede desculpa assado, não pede desculpa. Aí é uma questão, aí é a mesma coisa, vai ser meio complexo explicar, porque tu tá fazendo a blindagem da reputação. Tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Tá junto, mesma coisa. É a mesma coisa. O exemplo que eu trouxe era para desassociar uma coisa da outra, para que uma resposta dela não fosse espontânea com o sentimento dela. Vou responder rápido aqui, vou escrever porque as pessoas vão começar, eu vou perder seguidor. E tu vê muito isso com influenciador hoje. E tu vê muito. Sabe aquele clichêzão, assim, da pessoa ir no Fantástico de roupa branca, assim, toda escabelada, pedindo desculpa, ou o cara, assim, com os olhos baixos, A pior assim, fase da vida dele, destruído. com uma camisetinha, o cara com uma camisetinha de gola Moletom. branca, assim, um moletomzinho. Cara, aquilo, por incrível que pareça, e assim, não é uma estratégia, mas muitas vezes é um toque de assessoria para neutralizar. Claro que hoje isso está batido, né? É uma coisa meio óbvia. Mas tudo precisa ser analisado. Mas o principal de tudo é, quando a empresa não se posiciona, ela vai apanhar de qualquer forma, ela pode estar certa, e muitas vezes as empresas estão certas, só que elas vão acabar sofrendo o pênalti porque elas não se posicionaram. O posicionamento nesse caso é muito importante. Recentemente a gente trabalhou numa gestão de crise de uma instituição, e eu não vou abrir muito o que é a instituição, mas ocorreu um problema lá, e aí nos ligaram, cara, numa sexta-feira, e aí falaram, não, porque aconteceu e tem o vídeo, e vão fazer campanha contra, e vão vir conversar aqui na empresa, que eles estão indignados, a gente vai perder. Eu não posso dar muitos detalhes, então eu tô meio que omitindo algumas coisas, né? E eu falei, tá, beleza, mas onde é que tá esse vídeo? Não, tu não viu? Não. Tá, mas é que tá nas redes. Tá, mas em que redes? Não, olha aqui, ó, tá num grupo, não sei o que, do não sei o que. Daí eu, tá, beleza. Daí eu desliguei o telefone e comecei a falar com algumas pessoas de alguns veículos e também algumas pessoas de WhatsApp, assim, de grupos. E, cara, não achei nada. Não achei esse vídeo.
E aí eu retornei pra pessoa e falei, olha só, não precisa fazer nada. A crise tá Não, na mas- cabeça da pessoa. Cara, tá na cabeça da pessoa. Não, E no caso da empresa, né? O medo toma conta. Pode ser que às vezes, se tu faça alguma coisa Alguma mais ação, robusta, alguma ação, daí tu vai espalha chamar a atenção pra A aquilo ali. ideia delas, né, da gestão da empresa, era fazer uma nota oficial. E aí, cara, vamos lá. Tu imagina, aí é um raciocínio lógico. Beleza, a gente monta a nota oficial, valida com eles, olha, a gente posiciona assim, diz que não teve esse problema, que isso não existiu, que isso aconteceu para fora, que não tem uma relação direta com a instituição. Beleza, publica e manda para os veículos. Aí manda lá pro giro, vamos supor, ó, galera, vamos publicar aí, porque... Tá, mas o que aconteceu? Aí todo mundo vai atrás. Aí todo mundo vai atrás. Aí todo mundo tá atrás do vídeo. Aí todo mundo quer saber o que aconteceu. Aí alguém republica a nota e diz, tá, gente, mas o que aconteceu? Ah, aconteceu isso. Ah, eu sabia que essa história... Tu entendeu? É isso, cara. Tudo é isso. pilantra, É isso. com esses comentários. É isso aí. E aí inventa um monte de coisa que não existe, todo mundo, ou alguém viu, outro não viu, que não viu nada, e pum, pulveriza. Tu cria o problema. Tu cria o Tenta problema prevenir e o problema viraliza. e o problema viraliza. É, Então, às vezes o problema não aparece, mas traz pra fora um monte de coisa que ninguém Sim. tava falando. sim. Não, gestão de crise é muito legal, cara. Assim, vamos lá. Muito legal dentro dos parâmetros da comunicação, mas Sim. a gestão de crise nunca é boa e nunca é glamurosa, assim. Não é uma coisa, fui chamado para fazer a gestão É de crise. sempre problema. Cara, é problema. E aí os caras te ligam assim e dizem, bah, cara, olha Me só, salva. aconteceu isso. E aí, Tem alguma que tu estudou, assim, alguma gestão de crise que tu tira o chapéu pro que os caras fizeram? Alguma... Deve ser legal analisar a situação Pô, e tem, ficar uma, tipo... tem uma muito legal que foi o CEO de uma empresa americana no show do Coldplay. que foi pego com a mulher visto com a que era do diretora de RH. marketing. Era do de RH. Tá, não sei, me conta do zero isso aí. Tá, passou a câmera no meio do show do Coldplay e viu o CEO da empresa, que era um homem casado, com família, tendo Tava uma abraçado affair lá. ali com uma outra pessoa da empresa. Uhum. E aí a empresa fez a gestão de crise, publicou nota, demitiu ele, não sei se realmente saiu de fato, mas agiu muito bem e ainda contratou a esposa dele. Capaz que dessa foi não a pessoa, sabia. contratou a esposa dele, que foi a pessoa traída, para fazer o marketing, Caraca. dizendo que a empresa contrataria, que a empresa era Meu, boa. Sei lá o que. é arriscadíssimo. É arriscadíssimo. Mas deu certo. Deu E certo. a mulher ficou como CEO daí, né? Não ficou como CEO, mas ela fez uma jogada de marketing ali pra Ah. empresa, pra é isso. suavizar. Entendi. Foi algo assim. Um caso legal que ele não é um caso assim. São dois casos. Um até eu posso falar assim que eu acompanhei de perto, e o outro é um caso que ele não é um problema assim gravíssimo que vai quebrar a empresa, mas ele também é gestão de crise e é um exemplo interessante. Vocês conhecem a página aquela Gina Indelicada, que é a Sim. mulher do palito de dente e tal, que, cara, criaram uma página ali e é uma página viralizada, que comenta as coisas e tal. E fazia comentário, assim, das pessoas, né, do perfil dos famosos. E a empresa de palitos, que tem a patente Gina, se viu diante de um problema, porque estava falando em nome da empresa. Mas era uma página Gina humor e Indelicada de humor, mas imagina, uma página de humor da Visp Capital, que é um bonequinho que fica falando mal das pessoas. Vai! Pablo Indelicado. Fala indelicado. Sabe o que aconteceu? Pablo Pistola. O marketing, a comunicação da empresa trouxe essa pessoa para falar, para conversar. Eles começaram um collab e justamente essa pessoa, eles pagaram ali toda a faculdade, então essa pessoa começou a trabalhar como gestão de redes para a empresa e hoje eles têm um collab e a empresa assumiu oficialmente a página Gina Indelicada e continua de forma profissional e estratégica os comentários das Legal. pessoas. Que legal. Caraca. Só que, claro, num parâmetro assim, mais... Agora tem um filtro. existe um filtro. Então, eles remediaram e assumiram um problema que eles estavam prevendo que ia acontecer, né? Daqui a pouco era o posicionamento da empresa. Inteligente. E o outro, cara, não foi não é que não foi uma gestão de crise, mas foi um exemplo que aconteceu no Carrefour, que teve, não é que não foi, é que tiveram várias ações ali, eu não participei diretamente, mas eu acompanhei mais de perto,
pelos relacionamentos ali que eu tinha de assessoria. E foi com o Carrefour que teve a morte de um segurança dentro, né? Foi um caso gravíssimo. E eles criaram uma série de medidas, assim, que foram bem interessantes. Primeiro, um posicionamento pedindo desculpas. E isso é muito difícil acontecer. E principalmente a empresa pedir desculpas, né? É muito difícil uma empresa reconhecer um erro. Muito difícil. E no jornalismo, assim, a gente tá meio mais acostumado que a gente trabalha com notícia, e notícia é um pouco de precisão e também entendimento, né? E a gente já errou e já posicionou, beleza. E eles criaram até um comitê de políticas de atuação, criaram um fundo também financeiro de repasse às pessoas que de alguma forma foram hostilizadas, que tiveram algum problema relacionado à postura da empresa. E, cara, a empresa criou muitas e muitas estratégias, começou a fazer qualificação profissional, investindo em escolas para funcionários. Foi bem legal, assim, um caso muito trágico, muito ruim, um desgaste absurdo para a empresa, e logo depois eles tiveram um caso com um cachorrinho também. Então, assim, problema em cima de problema. Mas a empresa se posicionou muito bem. Então, essa gestão de crise, ela é para isso. E aí, cara, a blindagem de reputação, a gente tá falando de um outro mundo da comunicação, uma coisa muito mais ampla, tem vários formatos, assim. Hoje, a gente tem um relacionamento e a gente faz assessoria de imprensa do Instituto Pradotec, em Gravataí. O presidente é o Carlos Gerdau Johan Peter. Ele, inclusive, teve recentemente lá no nosso programa. Ele não mora aqui, mora em São Paulo, mas ele tem o Prado e tem outros ativos aqui. E ele, assim, não é que não dá muita entrevista, ele é super conhecido, mas ele não tá nem aí. E quando nós começamos a assessoria, nós começamos a tentar levar ele nas TVs não, mas nas rádios, enfim. E aí, como faz a diferença tu assessorar ou ter assessoria de uma empresa boa e de influência e de negócio? Cara, era muito simples aqui. Ligava e falava, eu tô com o Gabriel que queria que ele desse uma entrevista. Não, beleza, vamos falar. Aí quando tu falava o nome dele, não, claro, pode ser para amanhã, vocês querem hoje, quer que a gente busque. Quando tu consegue uma grande empresa, um grande nome, as coisas também se tornam mais fáceis, e principalmente dentro dessa comunicação corporativa. E aí, de novo, a gente vai ir pro relacionamento. Hoje, todo o mercado é relacionamento, inclusive para gestão de crise. Porque tu consegue, às vezes, segurar uma bronca de uma empresa ligando pro teu colega do jornal e falar, olha só, aconteceu isso. Claro, aí tem uma questão de ética, aí tem todo um conflito por trás. Sim. Mas, a grosso modo, quando tu tem relacionamento, ele consegue te jogar e te levar para lugares que o formal não vai fazer. Que tu ligar para alguém, o cara vai te atender daqui a um ano. Eu acredito muito no relacionamento como um dos principais ativos que a pessoa em si pode ter. Porque é isso que vai abrir as portas para ti, para tu conseguir escalar muitas vezes o teu produto, teu serviço, a tua posição, né? Tua reputação é ter as pessoas certas e as empresas grandes contigo para conseguir alavancar. Acredito muito nisso. Só um parênteses, porque depois eu vou mandar para ele o corte. Tu comentou sobre o rapaz da XP, como é que é o nome? O Guilherme Benchimol. Em 95, ele e o sócio procuraram o Carlos para fundar a XP, para fazer as operações, e não bateu. O Carlos falou isso recentemente no nosso estúdio lá. E eles tentaram bater a agenda e não conseguiam, e depois o Carlos foi acompanhando eles e descobriu que seria então a XP. Tá brincando. Que bacana, É verdade, cara. é verdade. Ele quase foi sócio da XP junto com esses dois rapazes aí. Putz, dá alguns milhões aí de né? Qualquer coisa. Não, mas legal, cara. O que tu pode dar, assim, de dica final para os empreendedores que não estão sabendo contar a própria história, né? E quando eles deixam que essa história seja contada por um terceiro, o terceiro conta da maneira que ele quer e não da maneira que ele gostaria de ser contada. O que tu deixa de principal dica, insight, que tu também aplicou no teu negócio, ou que tu vê outros empreendedores aplicando que dá certo, que dá Ou errado? que tu gostaria de ter quando tu estivesse começando lá atrás? Boa. Cara, uma estrutura de comunicação da marca. Ter um setor dentro da empresa de comunicação e análise de posicionamento de marca é muito importante. E isso serve para pequenas, médias e grandes empresas.
Quando é uma pequena empresa, tu tem 1, 2 funcionários, não esquecer da marca, porque eu entendo também, e isso é normal para todas as empresas, tu tem que focar em vender, em fazer o negócio alavancar, tu tem conta, o empresário vive nessa montanha-russa, né? Tu acorda com 100 mil na conta e tu termina o dia com menos 45, menos 72 da sexta relacionamento, sabe? Umas coisas doidas, assim. E aí no outro dia tu tem dinheiro, aí tu tá pobre, tu tá rico, tu tá pobre, tu tá rico. Serve pro pequeno, pro médio, pro grande. Não abrir mão da imagem do negócio. Muitos empresários e muitas empresas, eles focam em outras coisas, expandem, crescem e esquecem da marca. Esquecem de, cara, refazer a marca, fazer um rebrand de marca, sabe? Muitas vezes fazer redesenhar a marca. Às vezes eles esquecem de, botar a logo. Às vezes tu recebe, vou fazer um evento, vou botar tua logo. O cara não tem a logo da empresa. Não adianta tu crescer a empresa financeiramente de estrutura se tu não tá posicionado. E não é nas redes, não é posicionar nas redes para as pessoas te verem. É posicionar como marca, posicionar como status de negócio, é a autoridade, a visibilidade. Então, para o pequeno e para o médio, assim, vamos lá, eu falo que pensa em como tu conseguiria estruturar para ter um setor, ou tu mesmo, ser o responsável por cuidar da marca. É a mesma coisa que tu tem um carro novo, 0 km e o mais bonito da cidade. Tu vai querer limpar ele todos os dias, tu vai querer deixar ele bonito, tu vai querer deixar ele na esquina, É a mesma coisa com a marca. Tu precisa posicionar a tua empresa e cuidar da tua marca, cuidar da tua imagem. Eu não... Óbvio que quando eu comecei o Giro, eu não pensava nisso também. Mas eu entendi que a marca foi o que nos deu também a credibilidade no negócio. Fora os relacionamentos e tudo. Em algum momento tu teve aquela... Opa, agora que eu preciso cuidar da marca. E desde então, essa foi a cultura do Giro. De todo mundo que já entrou, que passou pelo Giro, que está no Giro, sabe que o principal cuidado que a gente tem que ter hoje, além da linha editorial, óbvio, é a marca. É cuidar onde ela está posicionada. A gente, para vocês terem uma noção, nós somos convidados para, sei lá, uns 30, 40 eventos no ano. Vou fazer um mega evento aqui, quero o patrocínio do Giro. Vou fazer tal coisa, quero o Giro como media partner, que agora tem esse nome bonito, né? E nós avaliamos, assim. Avaliamos porque nem tudo é para todos, né? E para nós também, assim. Tem eventos, tem coisas que a gente não participa, que não faz sentido, que não tem relacionamento, que eu não vejo perspectiva. Não tem por que a marca estar ali. Não tem por quê. E aí tu coloca também, ao mesmo tempo em que tu consegue dizer esse não, tu também manda um recado. De dizer, olha, minha marca tem esse padrão, a gente faz isso, a gente não compactua com essa tua estratégia e tá tudo certo. Legal. Às vezes... Isso é possível até pro pequeno. Cara, o cara tem um funcionário, tu tem uma carrocinha de açaí. Tu tem como cuidar da marca. Tu pode estruturar e te posicionar. E com certeza a marca vai fazer tu vender mais. É o grande segredo do negócio. E bater muito na marca, né? Sempre usar ela, quando for usar, sempre usar o nome, sempre bater nela. A mesma coisa do caso da Mansão Maromba, do Toguro. Isso aí. Em tudo tá estampado aquilo, para as pessoas saberem o que é e saberem que ela tá lá. Eu tô tentando fazer na do Giro virar aquela da Coca-Cola, né? Que as pessoas olham o desenho e sabem que é a Coca-Cola. Mas tá meio difícil, assim. Mas tá indo. A gente tem os elementos ali, a logo tem... Se tu tirar o Gravataí de baixo, ela só troca, né? Giro de Viamão é a mesma coisa, Giro de Cachoeirinha. A gente tá nesse processo aí de Coca-Cola. Acho que vai dar. Daqui a uns anos dá, assim. Que as pessoas vão olhar só o desenho da marca e lembrar, esse aqui é o Giro. Ou cor também, né? A cor. Laranja, o processo da cor eu acho muito legal, cara. Tu olha a cor do negócio, tu olha aquele azul. Essa cor é Tiffany. minha agora. Sou dono da cor. Quando a gente roubou a primeira logo do Giro, eu, né, há 10 anos atrás, era azul. Era azul e até, tipo, a logo era 2 Gs, assim, juntos e era azul. Cara, não sei por que era azul e também não sei por que virou verde. Agora é verde, eu ia te perguntar por que é verde agora. Cara, Então não sei. Eu não sei nem por que o nome é Giro, juro. Eu não me... Foi uma... Tem um vácuo aí de me perdi de no lembrança. tempo. Isso é um bom sinal. Geralmente, isso é um bom sinal. Geralmente os negócios, eles começam com o negócio, não focado no nome, o que é e isso tal. aí. É uma característica, eu até gosto de brincar, desculpa startupeiros, mas eu não sou muito fã de startup. Porque o cara, ele monta a marca, ele se apaixona pela marca, manda fazer 25 camisetas, Sabe o que faz? Não 12 sei. bonés, Cria soluções. soluções. Pensa fora da caixa. E o cara se apaixona pela marca, pela logo, ele começa a estampar em tudo que é lugar e é um negócio.
É isso aí. Pá. Crio soluções para soluções. É isso. Mas, gente, acho que é isso. Bastante insights. Não sei se vocês querem contribuir com alguma questão final. Eu tive um insight interessante quando tu estava explicando sobre posicionamento, sobre a marca. E aí eu fico refletindo, né? E aí, quando tu descrevia o que é o posicionamento, eu tava pensando na seguinte frase, que o posicionamento para uma empresa é dar voz literalmente à marca. Eu pensei aqui na Visp, porque a gente tem pontos de cultura muito fortes, sabe? Que nós defendemos e nós pregamos e levantamos essa bandeira de cultura. E aí, quando eu pensei, como é que eu poderia melhorar o posicionamento da Visp em si? E aí eu pensei nisso, de dar voz à marca, ou seja, falar para fora o que a gente tá falando aqui dentro. Quais são os pontos de cultura, o que a gente acredita e defender isso. E eu acredito que essa que é a parte do posicionamento. Quando acontece alguma coisa, o que a marca pensa sobre isso? É isso aí. Qual é a minha cultura sobre essa situação que está acontecendo no mercado e tal. E muitas vezes a gente não faz isso e por isso a gente não se posiciona. Foi esse insight que eu estava conversando. E às vezes empresas que não têm o potencial de vocês ocupam um lugar que vocês têm. Por pura falta de comunicação. Posicionamento de imagem de negócio, né? De penetração de mercado, enfim. Boa. O principal insight que eu peguei foi lá no início, quando a gente começou a falar do endomarketing, da parte de ter alinhamento interno, alinhamento externo, batendo de novo no ponto da cultura que o Joseph falou. Eu vejo isso como muito importante, que muito empresário deixa de lado, porque acha que não é o momento, ou acha que ele não é grande o suficiente para isso, ou ele acha que a empresa é ele e os funcionários de baixo não têm que estar alinhados. E sempre trago para a visão do M&A. E, de novo, cara, no M&A ter uma empresa desalinhada não vende, sabe? Então, primeiro a estruturação dentro de casa, desse alinhamento da cultura, dos pontos do endomarketing, para comunicar para fora, ter esse posicionamento de marca e conseguir escalar o negócio com voz suficiente para todo mundo, sabe? Esse foi o principal insight que eu tive. É bom, antes de falar para fora, ter alinhado dentro de casa, né? É, melhor, né? Melhor. A gente pega muito caso de empresas assim que eles... A pessoa, digamos assim... a pessoa que cuida de um setor não sabe quem que comanda o processo tal. Não sabe quem é um marketing. E isso aconteceu, assim, de caso engraçado até com um cliente nosso. Nós íamos lá falar com ele sempre e nós estamos com eles há 5, 6 anos. Até hoje tem gente lá dentro que não faz ideia que eles têm uma assessoria de imprensa. Porque eles nunca trabalharam o endomarketing, a comunicação interna. E a primeira coisa a ser ajustada é isso, para depois tu ir pra rua e fazer barulho. Exatamente. Plano prático para isso que a gente aplica aqui, cara, é tentar fazer pelo menos uma reunião no mês com toda a empresa, com todo mundo. Nessa reunião, é tratado, explicado o que a empresa está fazendo, é comunicado isso. Ó, a gente está aqui, essas foram as últimas ações que nós fizemos, no futuro a gente pretende fazer isso, isso e isso, esses são os principais parceiros. Então, é uma reunião no mês de 1 hora. Boa. Deu. Tu alinha todo mundo, cara. É um alinhamento. Isso já é endomarketing. É um alinhamento de onde a gente estava, onde estamos, para onde vamos. Cara, Porque mágico. todo mundo remando para lado contrário, a gente não consegue ir para frente. Sabe? Tava no comercial ali, o pessoal tá pilhadaço com os planos para os próximos 60 dias depois da última Mampli. Estavam falando ali agora antes de ir pra cá. Legal. Pá, a Visp é isso. A gente falou agora, a gente falou que a Visp tá evoluindo, né? Legal. E a gente agora vamos trabalhar com outras estratégias. Mostramos isso pro time e a gente eles começam a ver isso no dia a dia. E aí eu tava mostrando pra eles uma das coisas que a gente vai começar a mudar dentro da companhia. E eles olharam pra mim assim, o Pablo falou, né, mano, que nós iríamos mudar. Ele não tava brincando. Viu? E aí a pessoa vê essa mudança. Isso é um bom sinal. E o pessoal sente falta quando não tem ou quando atrasa essa reunião, sabe? Eles vêm assim no corredor, sabe se vai ter a Monfle esse mês, sabe se vai ser essa semana, porque o pessoal quer saber se a gente tá ainda pra onde nós vamos e pra onde a gente tá Legal. indo, sabe? Então isso é muito bacana. Legal. É saber posicionar a galera, interno ou externo. Legal, parabéns pela estrutura. Boa. Muito legal. Show de bola. Senhoras e senhores, então estamos aí encaminhando para o final. Esse foi mais um episódio do Equity Talks. Gabriel Ciota é um cara que está construindo um negócio muito bacana aí, já tem uma grande jornada, mas que a gente vai falar um pouquinho mais ainda sobre expansão, talvez através de investidores, sócios franqueados. Legal. Vamos conversar um pouquinho mais. Ficou na depois. mesa aí o assunto. Mas foi um prazer, amigo, te ter aqui. Obrigado, parabéns também pela tua história.
E se você é empreendedor, empreendedora, compartilha esse episódio aí com aquele teu amigo, aquele teu conhecido, conhecida que precisa escutar um pouco mais. E compartilha nas redes sociais, Instagram, comenta aqui no YouTube. Meu Instagram é Pablo, @PabloRConstantino. O teu é? Gabriel Ciota. Joseph.visp. Rafael Cocolíquio. Cocolico. E Esse agora? time de marketing vai ter que escrever aqui, pessoal. Vai estar aqui embaixo. Boa. Isso aí, gente. Muito obrigado. Compartilhem. Valeu. Até a Valeu, próxima. time. Até. Até mais, pessoal.